Capítulo 5. A mulher sábia conhece o segredo do autocontrole. Quando você pensa em autocontrole ou na necessidade dele, o que provavelmente vem à sua mente é comer. Vivemos numa sociedade onde há mais oportunidade de satisfazer o apetite do que em qualquer outra sociedade na história. E nós nos satisfazemos até o ponto de não sabermos mais como parar. Nossos mercados nos fornecem centenas de opções de comida e alguns cardápios de restaurantes levam tanto tempo para serem lidos quanto a última edição de Bon Appetit. O canal de gastronomia apresenta vários programas com receitas e concursos de culinária, e os chefes de hoje possuem status de celebridade. Não me julgue mal, eu gosto muito de assistir esses programas, mas não posso deixar de me assustar com o valor exacerbado que se dá à aparência ou ao sabor de algo. A arrumação da mesa não mais se resume em termos de velas e toalhas. Hoje elas são classificadas por temas. É só você ouvir o que o grande chefe Gayle Simons disse a respeito do molho de um dos competidores do concurso, no qual ele era juiz. Este molho de pepperoni ficou louco, estava forte, realmente forte. Ele nos fez pensar, era focado e profundo, e de alguma forma isso se juntou. Ele me fez rir muito. Pepperoni tornou-se bem mais do que apenas um recheio de pizza. Hoje em dia, ele é focado, profundo e engraçado. Algum tempo atrás, o ator George Clooney deu uma entrevista na TV. Ele havia perdido bastante peso em função de um papel que faria num filme e o repórter perguntou: George, qual é o segredo da sua dieta? E ele respondeu: eu não como muito. Ficou muito visível que o repórter não sabia como responder a essa estratégia simples de perda de peso e mudou de assunto, mas George inconscientemente falou esta verdade bíblica: achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Provérbios 25:16. Este provérbio mostra a sabedoria de que necessitamos nessa cultura saturada de comida. Você já sentiu o exagero da gula, não apenas o físico, mas o vômito emocional que ocorre após comer em demasia? Nós sempre sentimos nojo, pois estamos cheios de remorso e autorrecriminação. Apesar destes sentimentos negativos, nós costumamos menosprezar o aspecto pecaminoso da gula. Nós amenizamos este pecado e culpamos os exageros da noite passada ou, em casos mais extremos, ao descontrole alimentar de alguém. Entretanto, independente de como chamemos este pecado, a Bíblia o chama de glutonaria. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Provérbios 23, 20 e 21. Somos glutões sempre que comemos mais do que precisamos, independente da motivação que tenhamos. Somos glutões sempre que usamos de maneira errada o dom do alimento que Deus nos dá, com o intuito de nos satisfazermos, como fuga de emoções desagradáveis ou para buscarmos controle sobre a vida. É por isso que aqueles que têm o distúrbio alimentar da anorexia também se encaixam na categoria de glutões. Todos que usam a comida de forma equivocada como meio de lidar com o estresse, aliviar o tédio ou fugir do sentimento de solidão conhecem a verdade deste provérbio. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Provérbios 27, 7. Hoje em dia, para muitas pessoas, comer é um prazer, mas em muitos lugares do nosso planeta, a comida é uma necessidade básica de sobrevivência. Distúrbios alimentares e outras consequências da glutonaria não prevalecem em países subdesenvolvidos, mas a abundância de comida no Ocidente tem se tornado um caminho fácil para as consequências do nosso pecado. Nós nos achamos merecedores da fartura dos alimentos e usamos isso de maneira errada,
em vez de nos alimentarmos com o propósito de glorificar a Deus com uma boa saúde e gratidão por sua liberdade. Provérbios nos oferece uma regra de ouro para nos alimentarmos de maneira bíblica. Comer muito mel não é bom, assim procurar a própria honra não é honra. Provérbios 25, 27. Em outras palavras, é bom comer com moderação. Isso nos capacita não apenas a glorificarmos a Deus, como também a desfrutar do dom do alimento de maneira como Deus designou. O que exatamente é autocontrole? Como você definiria o conceito de autocontrole? A primeira coisa que poderíamos dizer é que autocontrole é algo difícil. Sabemos disso por experiência própria. Podemos defini-lo da seguinte maneira: autocontrole é ter e manter um limite em nós mesmos, o que também significa o controle das nossas emoções, de nossa fala e de todos os nossos apetites físicos. A mulher sábia reconhece que dominar a arte do autocontrole é fruto da submissão ao controle de Deus em cada área de sua vida. Ser autocontrolada, portanto, é, na verdade, ser controlada por Deus. Autocontrole é também algo que todas nós precisamos, e Provérbios explica por quê. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25, 28. As cidades antigas eram cercadas de muros intransponíveis. Estes muros serviam de linha de frente da defesa contra os supostos atacantes. Lemos no livro de Josué que os israelitas não conseguiram adentrar a cidade de Jericó até que Deus miraculosamente derrubou suas muralhas. Josué 6, 15 a 20. Entender este aspecto das cidades antigas nos possibilita compreender a metáfora no provérbio. Sem as muralhas do autocontrole, temos pouca defesa contra nossos inimigos, que consistem de tudo que enfraquece ou diminui nossa habilidade de obedecer a Deus e glorificá-lo em nossa vida. Paulo nos ensina algo sobre autocontrole em sua carta aos Gálatas. No capítulo 5, ele faz um contraste entre ser guiado pelos desejos naturais e ser guiado pelo Espírito. Ele indica este contraste com duas listas. A primeira é a lista das obras da carne, que vem da nossa natureza caída, e a segunda lista de características são os frutos do Espírito, que se manifestarão em nós à medida que somos controladas por Cristo. As obras da carne não são difíceis de serem destacadas, como ele mostra. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Gálatas 5, 19 a 21. Em outras palavras, certos hábitos e comportamentos demonstram ser pecado pelo fruto negativo que produzem, sendo o resultado final a separação de Deus e de seu reino. Cada item nessa lista é um resultado do pecado. Cada um deles possui uma qualidade de controle e de vício que, se não controlada, por fim, tomará e controlará a vida. Em outra parte, Paulo nos mostra uma perspectiva espiritual neste espiral decadente. Usando a perversão sexual como exemplo, ele nos dá uma ideia do que acontece no coração daqueles que estão escravizados àquilo que hoje chamamos de vício. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si.
pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Romanos 1, 22-26. Provérbios coloca da seguinte maneira: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura perdido cambaleia. Provérbios 5, 22 e 23. Quando as pessoas buscam realização fora de Deus, a princípio elas imaginam estar no caminho da alegria e da liberdade, mas a realidade é justamente o oposto. Elas são insensatas, pois procuram satisfazer seus desejos naquilo que Deus criou, em lugar daquele que tudo criou. Por fim, Deus as entrega às suas próprias paixões. Se você ler este capítulo inteiro de Romanos, verá que ser entregue aos desejos pecaminosos da nossa carne é o julgamento final de Deus para o pecado não confessado. Algum tempo atrás, encontrei um velho conhecido que não via há 20 anos. Após tomarmos um café, ele me disse que, desde a última vez que o vi, ele estava longe do Senhor e envolvido em pecado sexual deliberado. Ele disse que estava buscando ao Senhor novamente, mas continuava a lutar com o desejo por algumas das práticas pervertidas com as quais se envolvera. Enquanto me contava um pouco sobre isso, ele disse com um sorriso torto: eu fiz algumas coisas bastante ruins e estou surpreso que Deus não me destruiu durante esse tempo. Ele não percebia que o seu desejo pela perversidade era em si um vislumbre daquilo que eventualmente teria acontecido de modo completo se ele não se arrependesse. Tal é a natureza do pecado e o modo de Deus lidar com ele, sejamos nós crentes ou não. James Boyce escreveu: quando estamos deslizando ladeira abaixo, nos iludimos em pensar que vamos nos envolver superficialmente com o pecado, ou que ao menos existem atos que jamais praticaremos ou limites que nunca cruzaremos. Mas isso é pura fantasia. Quando começarmos a cair, não haverá pontos aos quais não chegaremos ou limites que nunca escolheremos ultrapassar se tivermos vida longa. Quando vamos a Cristo, a pergunta não é: o quanto ou até que ponto posso chegar em minhas quedas? Nós já fazemos isso. A pergunta é: quão alto eu posso chegar? E para esta pergunta a resposta também é: não há limites. Devemos nos tornar cada vez mais como o Senhor Jesus Cristo, até a eternidade. E é aqui que a segunda lista de Paulo se encaixa. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Neste ponto, descobrimos que o autocontrole de Provérbios 25, 28 não é uma característica natural, algo que podemos fazer, desde que nos esforcemos bastante. Nosso entendimento a respeito disso é muito mais completo, como resultado daquilo que encontramos em Gálatas. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vemos claramente que autocontrole só é possível através do Senhor. Em Provérbios, nós vemos isto como o temor do Senhor, o viver nele em confiança, dependência e submissão. No Novo Testamento, temos uma ilustração mais completa. O domínio próprio vem através da união com Cristo. Somente aqueles que vivem em comunhão com Deus podem adquirir e praticar o autocontrole. Qualquer um de nós pode modificar nosso próprio comportamento. Entretanto, esta mudança não é o mesmo que domínio próprio, porque, do ponto de vista bíblico, apenas um desses dois, o domínio próprio, tem a ver com a pessoa em sua totalidade, corpo, mente e coração. Quem não deseja isso? Todas nós desejamos ser caracterizadas pelo domínio próprio. Mas como? Como podemos viver assim de modo consistente? Todas nós somos semelhantes a Paulo, que diz:
porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Romanos 7,15. Nós preferiríamos estar no controle do que ser controladas por algo ou alguém. Ainda assim, cada uma de nós luta para alcançar isso, em uma ou mais esferas de nossa vida. Mas Deus nunca nos deixa desamparadas quando desejamos ser-lhe obedientes. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5, 16 e 17. E ainda, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 24 e 25. Paulo nos mostra que quando se trata de ter domínio próprio, há um equilíbrio entre o que Deus realiza e o que nós fazemos. A nossa parte é andar no Espírito e crucificar a carne. Em outras palavras, devemos privar nossa vida dos desejos carnais que ameaçam dominar-nos e devemos andar no Espírito, o que significa apresentarmos-nos regularmente à palavra de Deus e aos outros crentes, de modo que nesse processo sejamos transformadas à imagem de Cristo. Paulo estava constatando um fato quando disse que se andarmos no Espírito, não sucumbiremos constantemente às coisas que nos fazem mal. Se estamos em Cristo, podemos ser mulheres com domínio próprio. Se temos experimentado constante falha em nossas tentativas de não comer demais, não gastar demais, ou qualquer que seja a nossa luta, a boa notícia é: isso não precisa ser assim. Contudo, com muita frequência ainda é. Muitas vezes nós parecemos uma cidade derrotada, sem muralhas. O que derruba nossos muros? Consideremos 5 possibilidades. 5 impedimentos ao autocontrole. Primeiro, desejos em competição. Um motivo por que lutamos é que nosso desejo por controle está constantemente em guerra contra nosso desejo pela coisa que queremos controlar. Se você é uma mulher cujo peso está sempre aumentando e diminuindo, sabe do que estou falando. Todo inverno você engorda 5 quilos e todo verão você perde 4. Algum tempo depois, você resolve perder aqueles extras cumulativos e consegue, mas, alguns meses depois, percebe que o ponteiro da balança volta a subir. Uma hora você acaba ficando desanimada e simplesmente desiste, ou continua nesse efeito sanfona pelo resto da sua vida. Mas não precisa ser assim. Seja o problema o seu peso ou outra coisa qualquer, o vai e vem de um comportamento é um sinal de que estamos em meio a uma guerra interior. Temos um relacionamento de amor e ódio com alguma coisa, desejo ou objeto. Não queremos ser governadas por esta coisa, mas de alguma forma também não queremos deixá-la. Não gostamos do efeito negativo que isso tem sobre nós, nosso corpo, nossos relacionamentos, nossa caminhada espiritual, mas em algum nível, de alguma forma, estamos tirando vantagem desse envolvimento. Uma mulher estressada que desconta na comida detesta o resultado, ganha peso e suas roupas ficam apertadas, mas ao mesmo tempo ela não quer deixar o escape do estresse que a comida lhe proporciona. Ela não consegue se controlar com a comida porque seu desejo de perder peso compete com o desejo pelo alívio momentâneo do estresse que ela experimenta ao comer. Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12, 25. Se estamos divididas entre 2 desejos, não chegaremos a lugar nenhum. Segundo, motivações equivocadas. Às vezes, o domínio próprio permanece uma ilusão porque o buscamos pelos motivos errados. Se temos pedido a Deus que nos ajude a desenvolver o autocontrole em uma determinada área, mas não parece que estamos progredindo, talvez Deus esteja nos respondendo de um modo que ainda não consideramos.
ele pode estar nos conduzindo a examinar nosso coração. Por que estamos orando por domínio próprio? Se for realmente porque estamos cansadas das consequências do descontrole ou porque queremos nos sentir melhores conosco mesmas, estamos deixando Deus de fora da situação. Deus não está interessado em nos ajudar em nossos projetos de autoajuda. Ele está interessado em nossa santificação. Tiago disse: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4, 2 e 3. Autoajuda não necessariamente nos aproxima de Deus ou glorifica a Cristo. Ela geralmente tem mais a ver com glória pessoal. Santidade, por outro lado, nos capacita a um relacionamento mais próximo com Deus e o glorifica. E uma consequência da santificação pessoal é aquilo mesmo que estamos procurando, primeiramente, bem-estar geral e libertação dos efeitos destrutivos do pecado. Encontraremos autocontrole muito mais facilmente se o desejarmos porque queremos remover obstáculos no caminho de nosso relacionamento com Deus. Além disso, atitudes de autoajuda que não são motivadas por amor a Deus provavelmente não serão bem-sucedidas a longo prazo. Em sua parábola sobre o espírito imundo, Jesus mostrou um lado assustador do que acontece com aqueles que tentam ganhar sua própria justificação, mas isso também pode ser aplicado àqueles que tentam controlar sua vida de outra maneira que não seja um relacionamento vital com Deus. Quando um espírito imundo volta ao seu antigo lugar de habitação, encontra a casa limpa e em ordem. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Mateus 12, 43 a 45. Terceiro, subestimar o poder destrutivo da autossatisfação. Algo que é bom no começo nos destruirá no final se não exercermos autocontrole. Entretanto, muitas vezes não olhamos a longa distância. Nós abusamos porque desejamos satisfação imediata. Há muitas coisas que proporcionam solução imediata, um escape do estresse, tédio ou solidão, mas usar os bons dons criados por Deus como alívio para as dificuldades da vida não funciona por muito tempo. Quando menos esperamos, percebemos que fomos enganadas. Aquilo que começou como uma diversão prazerosa se torna algo que não sabemos viver sem. Aquele que é vencido fica escravo do vencedor, escreveu o apóstolo Pedro, 2 Pedro 2,19. E Provérbios nos alerta: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 14:12. Alcoólatras e viciados em drogas nunca pretenderam se tornar escravos dessas coisas. De fato, é mais certo dizer que eles presumiam que nunca o fariam. Discutir essas coisas num livro para mulheres não é algo sem nexo, pois mesmo os crentes são passíveis de cair nessas armadilhas. Pense o quanto a Bíblia, escrita para o povo de Deus, tem a dizer sobre os perigos do abuso de álcool. Não, crentes não estão isentos deste perigo. Recentemente, ouvi alguém fazer uma piada. A diferença entre os presbiterianos e os batistas não é beber ou não, é que os presbiterianos bebem abertamente e os batistas bebem escondido. Fiquei entristecido pelo cinismo dela, principalmente porque ela era relativamente nova na fé, e isso é o que ela tem observado em sua curta convivência na Igreja de Cristo. Há sempre um componente demoníaco no abuso de entorpecentes. Álcool e drogas adormecem a consciência, anulam a inerente restrição ao pecado que nossa consciência nos dá. É por isso que as pessoas fazem todo tipo de coisas terríveis sob efeitos de álcool e de drogas, coisas que de outra sorte
suas consciências não permitiriam. Muitos que caem em pecado sexual quando estão embriagados, bem como em divergências de relacionamento, gastos imprudentes e palavras proferidas precipitadamente. Além disso, o abuso de álcool e drogas leva à destruição pessoal e de relacionamentos, o objetivo do diabo para todo mundo. Todo pecado destrói, mas há algo em abuso de entorpecentes que mostra isso com mais clareza. Provérbios mostra como o álcool destrói. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me, e não me doeu, bateram-me, e não senti. Quando despertarei? Então tornarei a beber. Provérbios 23, 29 a 35. Queremos pensar que os crentes são menos suscetíveis a escravizarem-se ao álcool e às drogas, mas, se isso fosse verdade, Paulo não teria encontrado necessidade de instruir quanto às mulheres idosas que sejam sérias em seu proceder, não escravizadas a muito vinho. Tito 2, 3. Aqui, ele fala especificamente às mulheres crentes. Também não devemos nos iludir achando que a indulgência excessiva é apenas ter muito de uma só vez. Ela também significa beber com muita frequência. Você gosta sempre de beber vinho no jantar ou não faz questão? A indiferença é fundamental. Somos livres para desfrutar de algo apenas quando somos indiferentes para com aquilo. John Piper não bebe, mas ele esclarece que a Bíblia não proíbe o consumo de álcool. Ele dá 4 razões bíblicas por que ele escolhe não beber. Primeiro, sua consciência não permitiria, e ele sabe que apesar de beber não ser pecado, violar a consciência de alguém é, Romanos 14, 22 e 23. Segundo, o álcool é uma droga que altera a consciência. Terceiro, o álcool vicia. E quarto, ele deseja fazer uma manifestação social. Sobre este último item, ele escreve: eu escolho me opor à carnalidade do abuso de álcool, boicotando o produto. Se as pessoas podem fazer greve de fome para fazer uma manifestação política e boicotar os produtos da Nestlé para fazer uma manifestação sobre nutrição infantil e exploração do terceiro mundo, se as pessoas podem ficar sem comer alface por solidariedade aos fazendeiros do sudeste da Califórnia e difamar pão branco e açúcar refinado, será que é realmente tão púdico ou tacanho renunciar a um assassino das estradas, um destruidor de lares e um arruinador do emprego? Nós sabemos que o alcoolismo em nossa sociedade é algo de fato violento, independente de lidarmos com ele da mesma forma que John Piper faz com a abstinência total. Se apreciarmos nossa liberdade bíblica de saborear uma bebida, somos livres apenas até o ponto de sermos indiferentes para com ela. Portanto, se percebermos que não somos capazes de negar a nós mesmos um prazer e recusar encarar o fato e lidar com isso, em algum momento vamos experimentar esta verdade. Quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Provérbios 21, 17. Quarto, falha em nos conhecermos. Você é conhecedor das coisas que te fazem tropeçar, aquelas tentações que sempre te lançam na cova do pecado? Às vezes, nós não sabemos por que não queremos saber, mas esta recusa é o golpe mortal no que diz respeito ao autocontrole. Isso também é orgulho. Mulheres que aumentam seu domínio próprio são as que humildemente reconhecem suas fraquezas particulares. Somente os humildes podem reconhecer e admitir suas fraquezas.
E é esta a mesma humildade que encontra graça para arrepender-se da autossuficiência e apoiar-se em Cristo para praticar o domínio próprio. Paulo disse: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Contudo, em lugar de reconhecer o pecado e a tentação, nós muitas vezes apontamos para nossa personalidade viciante, entre aspas. Mas este é um argumento fraco. Todas nós temos uma personalidade viciante, de um jeito ou de outro, porque somos todos pecadores, em quem os desejos da carne clamam para serem supridos. Saber onde somos fracos é crucial na batalha pela santificação, pois somente assim desenvolveremos uma estratégia efetiva contra elas. Este autoconhecimento é também um componente vital da sabedoria. A mulher sábia aprende a reconhecer suas fraquezas pessoais. O tédio te compele a comer? O estresse te conduz a beber ou a usar analgésicos? A solidão te afunda em horas perdidas na frente da TV? A mágoa te faz ir ao shopping? O que quer que seja, domine o que está tomando o lugar de Deus e comprometa-se a deixar este pecado. Quinto, pensamos que o domínio próprio deve ser fácil. Outra razão pela qual o autocontrole permanece indefinido é por pensarmos que deve ser fácil, porque somos crentes. Um lema dos Alcoólicos Anônimos é Let go and let God. Deixe ir e deixe Deus. Mas este lema é teologicamente impreciso. Espera um momento, alguém diz. Não devemos depender de Deus para tudo? Sim, certamente. E uma das coisas das quais dependemos dele é para o exercício pessoal do autocontrole. Com muita frequência estamos procurando facilidade e não força. A força que Deus nos dá é a capacidade de superar, mas essa capacitação requer trabalho vigoroso, da mesma forma. Paulo disse: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficazmente em mim. Colossenses 1:29. Ele também disse: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. E nós vimos em Gálatas que devemos crucificar a carne, o que não é exatamente a ilustração de uma morte rápida e sem dor. Também vimos em Gálatas como devemos fazer isso. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Este é o lema teologicamente correto. A versão dos Alcoólicos Anônimos exclui a Cristo, e é apenas nele que recebemos o Espírito para nossa caminhada. Cristo é a solução. Os frutos do Espírito que produzimos através de nossa comunhão com Cristo incluem o domínio próprio. Portanto, se estamos em Cristo, temos tudo o que precisamos para sermos mulheres que possuem autocontrole. A respeito dos frutos do Espírito, sendo que o domínio próprio é uma das características, Gálatas 5:23, Don Matzat escreveu: nosso foco religioso, entre aspas, não é buscarmos dons espirituais ou bênçãos, mas a pessoa de Jesus Cristo. Se desejamos o perdão de nossos pecados e uma justiça que seja aceita por Deus, Ele nos dá Jesus. Se buscamos paz, alegria e amor, Deus nos dá Jesus. Se desejamos consolação em meio ao sofrimento, esperança quando as coisas não têm mais jeito, segurança quando invadidos pela dúvida e contentamento através das mudanças da vida, Deus nos dá Jesus. Todos os dons espirituais são simples manifestações da nova vida de Cristo habitando em nós, manifestada espontaneamente enquanto caminhamos no Espírito, à medida que conduzimos nossa consciência a Cristo. Por conseguinte, há 4 fatores que dão autocontrole à mulher sábia. Primeiro, elas vivem para alguém maior do que elas mesmas, Cristo, e, consequentemente, desejam ser semelhantes a Ele. Aqueles que vivem para Cristo descobrem que Ele é quem faz a vida valer a pena. Em segundo,
A mulher sábia depende de Cristo para que se assemelhe a Ele. Ela põe em prática as palavras de Jesus. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. João 5,14. Em terceiro lugar, a mulher sábia se esforça com perseverança para exterminar o pecado. E em quarto, ela ora por um espírito de moderação, como vemos exemplificado em Provérbios. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Provérbios 30, 8 e 9. Deus, em Cristo, deseja que seus muros sejam fortes contra nossa tríade de inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Sim, você pode ser assim. O mundo. Pode parecer brega, mas ter uma perspectiva do tipo o que tiver de ser será, tem me ajudado a enfrentar muitas coisas e no final eu sempre fico mais animada. Mari Del Reis, Revista Glamour. A palavra: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Provérbios 19, 2.